Muito bom dia, estamos de volta mundial e você chegando para te fazer companhia, para trazer um bate-papo gostoso nessa manhã de sábado, sempre com muita informação e lógico, né? Com descontração também, afinal é final de semana. Não é mesmo, Vanessa Ferreira? É isso muito bom mesmo. dia. Bom dia, Samira. Bom dia, caro ouvinte. Sábado. Sabadão. É sabadão, é dia de conhecimento também. Lógico, olha o tanto de cursos que nós vemos acontecendo, cursos, congressos, seminários, atividades mesmo, para o conhecimento aos finais de semana. É verdade, porque o autodesenvolvimento... Você sabe que eu aprendi essa semana um termo tão bacana, Sami? Compartilhe conosco. Assim, autoconhecimento. Ok. Agora não, autodesenvolvimento. Também. Muito mais profundo ainda, porque é constante, não acaba. Você está sempre se desenvolvendo. Enquanto você está viva, você está em pleno desenvolvimento. Mesma... Fora o que a gente se auto-reconhece, né? Perfeito. Porque muita coisa que a gente acha que não sabia, quando vai ver, descobre que já sabia e se reconhece naquilo. Verdade. Você, é o autoconhecimento somado ao autodesenvolvimento. E é maravilhoso, né? Porque é para isso que a gente está aqui. Quando você quer se transformar, quando você quer mudar, quando você quer aprender coisas novas, independente da área, você está se desenvolvendo. É a jornada evolutiva. Né? E isso é pessoal. Claro. Né? Você transmite a informação para o teu aluno, sim, mas o desenvolvimento dele é pessoal. É isso. Não é? Cada aluno tem um tempo, tem uma velocidade, tem uma maneira de se desenvolver. E isso é tão bonito. Porque é individual. Respeitar. É personalizado. E é por isso também que nós, né, numa mesma área, cada um trabalha melhor em um aspecto. Verdade. Não é? E a gente precisa dessa união. Verdade. Né? Por isso que as equipes fazem tanta diferença, né, quando elas estão em harmonia. Não é verdade? E Você que trabalhou em empresa? Sim, muitos anos. E cada um desenvolve melhor uma determinada habilidade. Isso. Tem uma melhor afinidade com aquela habilidade. E os líderes têm que prestar atenção naquela habilidade para colocar aquela pessoa no lugar correto. Exatamente. Não é? Assim como você disse uma vez numa entrevista, que a mãe, né, na hora de olhar para o filho, qual a comunicação dela com o filho, ela tem que entender como aquele filho funciona para ela saber o que ela vai falar e como falar. E você está muito certa. Essa semana eu estava dando aula, peguei justamente um rapaz que ele trabalha numa empresa e o chefe dele pediu para ele fazer um curso de finanças e ele não entende nada de finanças, ele trabalha com outra área, tecnologia, enfim. E ele disse, eu tô parecendo um peixe fora d'água nesse curso. Eu falei, mas o teu chefe não reconheceu a tua habilidade com tecnologia? Por que ele não deu um aperfeiçoamento em tecnologia? Justamente isso que você está dizendo. Faz parte do papel do líder colocar as pessoas onde elas têm uma maior afinidade e habilidade. Com certeza. O líder, ele não só lidera, ele não só... Para ele liderar, ele não só manda, ele não só é a autoridade ali. Ele é um grande observador. Claro. O líder observador, ele tem uma diferença gigante na vida da gente. Verdade. Não estou falando da empresa, não. É na vida da gente. É isso aí. Porque a gente se desenvolve a partir de quem está no comando da gente. E o líder não é só quem é o chefe. Não, né? Não. O líder, ele pode ser o seu colega do lado, mas ele tem uma habilidade em liderar. E ele não é chefe, mas ele sabe conduzir, ele sabe reconhecer. Além do que nós também somos líderes de nós mesmos. O tempo todo, né? E a gente precisa observar isso também. Exatamente, porque quando a gente perde essa autoliderança, a gente perde a espinha da nossa vida. A gente deixa meio solto, os outros comandando, os outros também, a gente perde, deixa de impor alguns limites. Dentro de casa, muitas vezes, né? Muitas vezes. A gente não está falando só de mercado de trabalho, não, de vida pessoal também. Sim, com não certeza. E tudo isso tem um componente muito forte. Que é a comunicação. A comunicação. E é disso que a gente vai falar aqui mais uma vez. Estou recebendo a Vanessa Ferreira, que é aqui da Vibe Mundial, apresentadora do programa
Comunicação magnética, já falamos disso, né? E ela tem um curso muito incrível que é o Comunicação Magnética. É isso aí. É esse curso que você está reabrindo? Sim, agora já vai para outra turma. Nós fizemos a primeira turma em janeiro, online, um sucesso. Agora, dia 11 de abril, nós vamos fazer uma aula inaugural gratuita. Tá. Estão todos os ouvintes, os internautas convidados. Vai ser dia Bacana. 11 de abril, às 20 horas, online. Tá no @Instituto Vanessa Ferreira, tá lá no link na bio, tem um post também com o calendário, é só clicar que vai direto para o cadastro, dia 11 de abril às 20 horas. É uma aula para mostrar, ensinar o mapa da comunicação não violenta. Os 4 passos para você ter relações saudáveis e respeitosas. Então, essa primeira aula é para conhecer o programa, ela é gratuita, já tem muito ensinamento, já dá para colocar na prática no mesmo dia. E principalmente para as pessoas que têm dificuldade em falar não e impor os seus limites. Me diz uma coisa, é possível aprender a se comunicar? Sim. Ou essa é uma habilidade pessoal? Não, é treino. Comunicação não é dom, comunicação é treino. Inclusive, esse é o meu slogan, vem treinar comigo. Você tem uma habilidade, você sabe... tem muita habilidade com as mãos, você sabe pintar, vamos imaginar assim. E aí, você simplesmente cruza os braços, você faz um quadro, 2, 3, você não se aperfeiçoa, você não vai buscar novas técnicas, você não vai buscar um curso. O que vai acontecer? Você tem um dom? Tem, você pode até ter um dom, mas se você não treinar, você vai ficar ultrapassado. Outras pessoas treinando vão passar, vão conseguir melhor que você. O Oscar do basquete sempre falava, eu não nasci com o dom, mas eu desenvolvi treinando. E muito. Ele tinha altura, ele tinha força, mas o que levou ele àquele estágio maravilhoso foi o treino. Como eu tenho uma facilidade na comunicação, posso até ter, dizem que tenho, mas se eu cruzar os braços, não buscar conhecimento, não ler, não praticar, não treinar, não ensinar, não conhecer novas técnicas, eu vou ficar ultrapassada. É só saber se comunicar. É assim, é só o saber se comunicar. Sem treinar, você não sai daquela comunicação básica que você tem. Exato. Não é? E é isso que acontece. E tantas ferramentas como a comunicação assertiva, que é uma ferramenta usada, a comunicação não violenta, praticada em mais de 65 países, milhares de pessoas aplicam na vida, no dia a dia, no trabalho, nos relacionamentos, com os familiares. Por quê? Porque veio de estudos muito profundos do psicólogo Marshall Rosenberg, mostrando que nós podemos sim treinar uma comunicação não violenta. Comunicação não violenta, estamos falando da comunicação não violenta verbal ou física também? Verbal e não verbal. Verbal e não verbal. Verbal e não verbal. O que nós falamos, esse conteúdo que sai em palavras, ele representa apenas 7% de uma comunicação. 38% representa o tom de voz. Ok. E 55% a emoção, a energia que você coloca naquelas palavras. Então, um exemplo. Eu cheguei em casa, abri uma correspondência, era uma multa. Uma multa de trânsito. Aí eu digo assim, nossa! Ligo para você, nossa, Samira, você não sabe como eu tô triste! Acabei de receber uma multa de trânsito! Isso é uma ironia. Isso não... O que falou mais? O que eu comuniquei em palavras ou a minha expressão, o meu tom de voz? A sua expressão. Vale muito mais. É a mesma coisa quando o marido pergunta para a mulher, tá tudo bem? E ela responde, tudo. Já entendeu que não tá bem. Não tá bem. Então, a comunicação verbal e não verbal é ensinada no curso. No dia 11, nós vamos falar sobre os 4 passos da comunicação não verbal. E quais são os 4 passos? O primeiro passo é a observação. Observação. Observação dos fatos. Então, as pessoas, de modo geral, nós não temos culpa, porque nós fomos criados e desenvolvidos no julgamento. Isso é certo, isso é errado,
faz isso, faz aquilo, essa é minha opinião, isso é o que vale. Um robozinho. Nossa educação, ela partiu disso. Uhum. Quando nós julgamos, nós damos a nossa opinião, a nossa análise. Isso é uma verdade? Eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade. Você, como jornalista, você mais do que ninguém pode falar. Somente o fato, aquilo que pode ser gravado, aquilo que tem testemunha, aquilo que tem data, que tem hora, aquilo é um fato, aquilo é uma verdade. Tudo em volta é um julgamento, é um achismo. Eu acho que eu vi fulano no restaurante. Outras pessoas viram? Não sei. Que horas? Ai, não me lembro. Não, então pera, é um pouco de achismo. Agora você fala, segunda-feira, 3 horas da tarde, eu vi o fulano no restaurante. Inclusive, a pessoa que estava comigo também viu. Isso é um fato. Uhum. Eu não estou dando um achismo, uma opinião. Como eu digo, hoje está sol. Você olha para o céu, você vê o céu. Hoje em São Paulo está sol. Você vê. Isso é um fato. Agora, hoje está muito calor, muito quente. Isso pode ser a minha percepção. Ok. E não a sua. Quando eu falo, você é teimoso. Isso é um achismo. Isso é um achismo. É uma percepção sua. O que poderia substituir? Qual é o fato? Ele pegou o copo e você disse, põe o copo em cima da mesa e ele teimou em deixar o copo na pia. Esse é um fato. Esse é um fato. Você não está vendo o copo na pia? Outras pessoas não estão vendo o fato na pia. Então, você vai falar sobre o fato. Você deixou o copo sobre a pia. Fato. Você é teimoso, é um achismo. Entendi. E a gente tem que saber essa diferença no nosso dia a dia para a gente poder se comunicar bem com as pessoas. Exatamente. Porque a maior parte do tempo nós estamos achando, dando opinião. E é o achando que faz a gente brigar? É o achismo que faz brigar. Por quê? Quem acha? É o ego. O ego quer ter razão. Então, o meu acho tem que ser mais forte que o seu. Por quê? Porque eu tenho razão. Eu sou dona da verdade. Eu sou dona da verdade. Não. O livrinho lá da verdade fui eu que escrevi. É mais ou menos assim. Então. E todos nós passamos por esse tipo de situação, né? Impressionante. Todos, o E às vezes tempo a gente, todo. mas tendo essa observação e essa consciência, a gente para e fala, nossa, eu fui exagerada. Exagerada. Né? Eu fui rude. Eu critiquei. Eu julguei. Quando você lida com fatos, não há conflitos. Ô, Vanessa, você sabe que quando eu recebo uma mensagem por WhatsApp, sem ser falada, mensagem escrita, Tá. automaticamente a gente sente a energia que veio com a mensagem. Sente. E ela pode ter ironia ou não, ela pode ter carinho, emojizinho. Ela tá falando com a gente de alguma forma. Sim. E ela pode até ofender. Pode, e muito. É a comunicação, seja ela escrita, falada, não verbal. É a intenção. E o que WhatsApp fala ele é um mais. risco, né? Antes Enorme. eram os e-mails. A Enorme. gente falava, cuidado com os e-mails. Tem os e-mails ainda. Mas o WhatsApp é por impulso. É. E aí coloca aqueles emojinhos que já traduz uma emoção. E que, sabe, mas não é possível um negócio desses. Então, até mesmo no curso, eu ensino como escrever Ai, que legal! um WhatsApp, um e-mail, de uma forma não violenta, não julgadora, de uma forma que você foque no fato, porque onde há fato não há briga, não há conflito, porque não tem como discutir um fato. Está chovendo. É fato. Está chovendo muito. Esse muito é a sua opinião. Para mim, pode ser que não. Então, vamos focar no fato. Está chovendo. O segundo passo são os sentimentos. Os sentimentos que aquele fato te provocou. Tá. Então, eles dizem, eu tenho muitos alunos, eles falam assim, ai, eu fiquei nervosa, eu soltei os cachorros. Não, calma. Quando você estiver nervosa, primeiro você tem que descobrir qual é o seu sentimento. Existem 6 sentimentos básicos que os cientistas, que os pesquisadores nos revelaram. Alegria, tristeza, medo, raiva, nojo e surpresa. Alegria, tristeza, medo, raiva, nojo e tristeza. Então eu digo, qual desses você está sentindo? Eu tô com raiva. Então tá bom. Então, descobrimos o que você tem. Verbalize para a pessoa. Não exploda e nem imploda. Nem solta
os cachorros e nem guarda tudo para ficar remoendo. Simplesmente diga, eu estou com raiva. Isso é respeitoso. Isso é possível. Com isso nós podemos lidar. Eu estou com raiva pelo fato de você ter atrasado para o nosso compromisso. Eu estou com raiva pelo fato de eu ter pedido para ser lavada a louça e a louça não foi lavada. Eu estou com raiva da situação. Ah, mas eu estou com raiva da pessoa. Tá bom, tudo bem, você também pode externar, mas verbalizando a raiva. Precisa falar. Precisa falar. Essa é a comunicação não violenta. Não é você ser bonzinho, bobinho, engolir. Isso não é comunicação não violenta. Isso é passividade que não tem nada com a comunicação que é aplicada em mais de 65 países, nas escolas, lá fora. Então, eu estou com raiva? Tá bom. Mas o que tem por trás dessa raiva? Medo. Ah, então você está com medo. Você está sentindo uma insegurança. Você está sentindo um medo. E aí você ficou com medo, inseguro e esbravejou, soltou em raiva. Você começa a identificar. Então, eu vou ensinando a pessoa a identificar o seu sentimento para saber se comunicar. Mas só de você falar agora, a gente já vai lembrando dos últimos acontecimentos e percebendo o que a gente sentiu. E por que sentiu. O que você lembrou? Não, é melhor não falar. Ah, tá bom. É melhor não falar, porque aí a gente expõe, né? Você não. só fala assim, Deu eu raiva. senti raiva. Foi raiva, né? Foi raiva que eu senti. Exatamente. E é curioso bom? isso. Porque você tem uma consciência do que você sentiu e aquilo não te alimenta. Não, exatamente isso. Você para de ficar ruminando. Entendi. Isso é fantástico. Né? E aí, diga. Não. Vem o terceiro passo. Por que você teve raiva? Essa é a pergunta. Tem a ver com as emoções também? Tem né? a ver com a comunicação. Uhum. Então, eu senti raiva porque uma necessidade minha não foi atendida. Entendi. Quando uma necessidade nossa não é atendida, nós podemos sentir raiva, frustração, contrariedade, medo, tristeza. Mas o que tem por trás disso? Não foi atendida. Tá. Existem 7 necessidades padrão para nortear. Eu não vou falar todas agora, lá no dia 11 o pessoal vai conhecer, mas uma das principais é a necessidade de segurança. A outra, necessidade de valorização, necessidade de se sentir reconhecido. Eu ia falar do respeito, né? O do respeito tá aí, né? E tá junto com o reconhecimento, com reconhecimento, né? com consideração. É a necessidade por estima. Você quer ser estimado, respeitado, considerado. Só que é uma das aulas que... São 8 aulas o curso completo. A aula necessidades, eu dou 2 aulas, de tão profundo que é. Necessidades? Necessidades. Que são as nossas necessidades. Porque nós fomos doutrinados a observar a necessidade do outro, no sentido da carência do outro. Se o outro está precisando de um cobertor, se o outro está precisando de um alimento, a necessidade... A gente não olha para as nossas necessidades emocionais. E aí você vai e esbraveja com uma pessoa, sendo que se você tivesse se comunicado com você, entendido qual é a tua necessidade, você conseguiria verbalizar, comunicar. Porque brigar não é comunicar, é diferente. Então, eu digo assim, bom, eu senti raiva. Por quê? Porque a minha necessidade de valorização não foi atendida. Eu sinto necessidade, não foi atendida. Eu me senti desvalorizada. E por isso eu senti raiva. Então, como é que fecha tudo isso? Com o 4º passo, um pedido. Um pedido, ele também tem critérios, esse pedido. Eu não posso pedir qualquer coisa. Não, tem um critério. Ele tem que ser específico, ele tem que ser realizável, ele tem que ser positivo. Tudo isso eu ensino. É um super curso mesmo. É um destravar de comunicação. Então, para você fazer um pedido, você não diz assim, alguém me ajuda? Não.
Alguém me ajuda a levar essa cadeira para a sala ao lado? É diferente. Tá. Paulo, me ajuda, por favor, a levar essa cadeira para a sala ao lado? É respeitoso com o outro saber. E explica Até para tudo, poder né? ajudar. Então, Porque ele sabe também qual é a sua necessidade. A cadeira na sala ao lado. tudo. Você explicou. Uhum. Então, eu estou com raiva. Por quê? Porque eu não me senti valorizada. Então, eu tenho a necessidade de me sentir valorizada. Eu vou fazer um pedido para essa pessoa. Eu peço que a próxima vez você possa me reconhecer, me valorizar, porque eu sinto essa necessidade. Uhum. É tão maravilhoso você poder falar isso. É tão alívio, é tão libertador você poder dizer para a pessoa: eu sinto essa necessidade de ser respeitada. Isso acontece muito entre casais? Muito entre casais. Você recebe esse feedback? Muito, recebo muito. A esposa querendo que o marido faça do jeito que ela quer. Ele não se sente valorizado nem respeitado pela forma que ele faz. A forma deles mudarem a comunicação melhora o relacionamento. Totalmente. Transforma o relacionamento. Depois, ela faz um pedido. Eu quero que você me ajude com as tarefas da casa. Você fica com a roupa e eu fico com a limpeza. Especifica o que quer. Ele tem o direito, porque ele tem as necessidades dele, de dizer: eu não concordo. Não é porque ela fez um pedido que ele precisa concordar em 100%. Ele pode dizer: não, eu não me sinto bem fazendo isso, eu não concordo. Ele não precisa fazer com raiva, né? Exatamente. Uhum. Então, ele verbaliza. Ele diz: olha, prefiro ficar, eu vou ao mercado, eu levo o cachorro para sair. Tudo bem para você? Eu faço a limpeza da casa e você fica com a roupa? Se comunicam. Tudo bem. Ou então, não. Eu prefiro, então, uma semana você cuida da roupa, outra semana cuido eu. Não fica nem pesado nem para mim, nem para você. O diálogo faz o acordo ser feito, né? É isso, Sami. Né? É um acordo. Sabe aquela história de... Uma negociação. Ele ia arrumar aquele armário. Ele já falou 10 vezes que vai arrumar e nunca arruma. Ou então eu pedi 10 vezes e ele nunca Perfeito. foi. Mas quanto mais você pedir, menos ele vai, né? Menos. Tem que falar direito. E quanto mais você criticar, menos a pessoa se movimenta. A crítica leva a pessoa à paralisação. Ela não se movimenta. Você não me ajuda, você não faz nada, você... Aí a briga tá feita. Tá feita, ninguém vai evoluir. Agora, o elogio, esse sim, faz a pessoa entrar em ação. Poxa, eu reconheço quando você leva o cachorro para passear, isso me ajuda muito. Pronto, Nossa, é tão simples, é reconhecer. pronto. Então, a comunicação não violenta, ela é uma ferramenta para dissolução de conflitos, é uma ferramenta para você no trabalho, para as pessoas que querem ter mais clareza em se comunicar. E para falar até com um vendedor de uma loja. Muito! Não é? O Com nosso filhos. dia a dia na rua, você vai no cartório, como você vai agir? Você vai num shopping, como você vai agir? Não pagar nada com raiva. É uma comunicação também, É. não é? Van, tá acabando o primeiro bloco Tá e eu bom. quero que você já fale para as pessoas. Você falou já que é no dia 11, Isso. essa aula aberta, né? Isso. Como que eles participam? Qual é o contato? Então, vamos lá. Pelo Instituto Vanessa Ferreira, vai no link da bio, se inscreve gratuitamente, ou pelos telefones 11 9 8758 4220 9 peraí. Vamos lá, eu vou repetir Vai você. aqui. Sabe por quê? Porque quando a gente dá 2 telefones, dá bagunça na cabeça do ouvinte. Isso. Então vai vamos você. lá. Além do Instituto Vanessa Ferreira, que está no Instagram, tem site? Tem site? Tem, Instituto Vanessa Ferreira. É isso também. aí, Instituto Vanessa Ferreira. Telefone de contato, WhatsApp, código 11 98758 4220. 98758 4220. A gente vai para o intervalo comercial, aí na volta a gente repete, 98758 4220. Pode mandar mensagem, ela não vai te responder agora, porque ela está comigo na entrevista, mas depois ela te dá todas as orientações. Você manda um link para que as pessoas participem? Isso. As pessoas vão receber um link, ela faz um cadastro rápido e aí ela consegue participar na quinta-feira, dia 11, às 20 horas.
Quinta-feira, dia 11, às 20 horas, uma aula aberta para você conhecer. Gratuita. Comunicação magnética. Como ter uma comunicação assertiva, não violenta. Isso. Para nossa vida. Vamos para o intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta. Estou conversando hoje com a Vanessa Ferreira, do programa Comunicação Magnética. E estamos de volta no Mundial e Você. Hoje eu estou conversando com a Vanessa Ferreira, do programa Comunicação Magnética. Quando? Sexta-feira, 11h30 da manhã. Se você ainda não ouviu, prepare-se, tá tudo lá no YouTube, é só acessar, aí você confere, faz uma série de aulas com os programas, Um né? Vanflix. Um Vanflix. Aí você vai lá para o dia 11, que é quando ela vai fazer uma aula gratuita pela internet, ela vai falar, Isso, a gente está falando disso, é pelo YouTube, né? Às 20 horas, no dia 11, onde você vai conhecer toda, né, do que trata a comunicação não violenta, essa comunicação magnética que a gente está falando aqui hoje, que ela já falou da observação dos fatos, dos sentimentos, e faltam dois. Da necessidade. A necessidade também você já falou. E do pedido. E o pedido também estava Também. incluso? Falei dos 4. Falou tudo já? Sim. Dessa etapa. Agora eu quero falar a segunda etapa. A escuta. A escutativa. Escuta ativa. É outra ferramenta. Nós, de modo geral, de novo, quando estamos conversando com alguém, já fica processando dentro da cabeça as respostas, já interrompe, não deixa o outro falar, já vai dando aquela angústia, já vai dando aquela sensação de que deixa eu falar. Isso é um caos, isso traz muito ruído na comunicação. Isso é um abismo na comunicação. Então, eu ensino a escuta ativa, que é escutar em estado de presença. Escutar é diferente de ouvir. Ouvir é biológico. Escutar é verdadeiramente você colocar a sua intenção em escutar. Você parar e prestar atenção no que o outro está dizendo. Por quê? Porque quando nós estamos falando, Sami, nós estamos organizando o nosso estado mental. Para verbalizar, para falar, eu preciso organizar a minha mente, é fração de segundo, mas eu preciso. Então, conforme eu tenho a oportunidade, como agora, você está me escutando ativamente, eu tenho que organizar o meu estado mental para falar. Isso faz com que, na grande maioria das vezes, eu já encontre a resposta. Pelo fato de me organizar mentalmente, você me permitir, me dar esse espaço de eu verbalizar o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, na maior parte das vezes a gente já encontra o caminho. Que legal. Muito. Só que o que acontece no dia a dia... Porque você fala e você também escuta. Isso. O que você está falando. Perfeito. E organiza para falar. Agora, se você está falando e eu estou te interrompendo, eu estou te cortando, eu não deixo você terminar seu raciocínio, eu já quero dar minha opinião, eu não tenho paciência, você vai conseguir verbalizar o que você está sentindo, o que você está pensando? Difícil. É difícil, não é? Você até foge disso. Até foge. Então, isso causa o ruído na comunicação. Hoje, as empresas, isso serve para o trabalho, para os filhos, para mães e pais que não escutam os filhos. Acham que porque são crianças, adolescentes, não têm o direito de falar. Enfim, acabam interrompendo, acabam sendo mais autoritários. Tem que rever esse papel, tem que escutar ativamente para entender o que está se passando com o outro. Isso é empatia. O adolescente, muitas vezes, ele se cala. Verdade. Ele fica muito quieto. E qual que é o papel desses pais para tirar as frases da boca dele? Se pôr na escuta. Por quê? Quando eu pergunto assim, filho, tá tudo bem? Ele responde tudo. E acabou o assunto. Então tá bom, beleza. Então tá Vai bom. pro teu quarto, eu fico aqui. Então tá. Não pode ser assim, né? Não. Tá tudo bem, filho? Tá tudo bem. Para na frente, muda e fica. Ele vai falar, o que foi, mãe? Tô esperando você me contar o que tá tudo bem. Mas eu já falei que tá... Quero saber, me conta. Dá espaço para ele organizar a cabecinha dele e verbalizar alguma coisa. E vai treinando, vai fazendo isso. E ele vai também se libertando e confiando
nesse papel de falar, Verdade. né? De se comunicar. Então, a escuta ativa... Principalmente os tímidos, viu? Que acabam não falando. Às vezes falam com os pais tal, mas não organizam o pensamento. E nem as emoções. Uhum. Então, se colocar no papel de escuta ativa, o marido chega em casa cansado, a mulher fala... Blá, 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 ele não está ali, ele não está na presença. Aí a mulher fala, poxa, eu não tenho ninguém para conversar, você não me escuta? Não, é papel dele também ter um espaço na agenda, no dia, por mais cansado que seja, para escutar. Se ele fizer isso todos os dias um pouquinho, ela não vai precisar se desesperar em falar tudo de uma vez. Não precisa, né? Não A é. mulher precisa falar. Precisa, mas se fica toda hora acumulando, desencarrilha ali que fala que não é? Ele não me ouve mesmo, então eu não falo, né? A gente acaba ouvindo isso, né? Então, o papel da escuta ativa e o não julgamento. E o não julgamento. Mas para tudo isso também eu preciso falar e ser compreendida. Sim, E a hora clareza. que eu sou compreendida, a clareza, né? A hora que eu sou compreendida também, você cria um elo. Isso. Então, eu vou trazer um Dizia. caso que me veio à memória agora. Um aluno meu, dessa turma que termina agora nessa quarta-feira, termina dia 3, dia 11 já começa a outra temporada, né? Dia 3 que a gente tá gravando o programa, tá, gente? É. Verdade. Tá bom? Então, o Fernando, meu querido aluno, ele estava com um conflito com o irmão. Eles dividem a casa, as despesas da casa em 3. Os 2 irmãos e a mãe. Tá. E em janeiro, acabou acontecendo alguma coisa, o irmão não conseguiu contribuir com a parte dele, o Fernando assumiu, tal, deu tudo bem. Chegou fevereiro, de novo. E aí o Fernando falou para mim, não tem condições, eu vou mandar as planilhas pro meu irmão e vou falar, olha, não dá, você tem que pagar, foi o acordado, né, nós combinamos. Falei, Fê, não adianta você criticar, mandar as planilhas, isso tudo vai gerar confusão, você não vai chegar no seu objetivo, vem cá. Aí montei para ele, olha, qual é o fato? O fato é que nós temos um acordo em pagar em 3 partes iguais. E ele não pagou janeiro nem fevereiro. Então, isso é um fato. Todo mundo viu? Todo mundo viu. Qual é o seu sentimento? De raiva. Fiquei com raiva por ele não ter assumido o compromisso nos meses. Então, eu sinto raiva quando você não assume o compromisso no mês. Qual é a sua necessidade? De me sentir seguro, de saber que todo mundo vai arcar e que a gente vai poder pagar as despesas e que está tudo bem. Então, eu tenho a necessidade de me sentir seguro para ficar bem, então todos pagando. E qual o pedido? Eu peço que você regularize a situação de janeiro, pague também a de fevereiro e todos os meses seguintes, para que a gente possa dar continuidade no nosso acordo, que você efetive os pagamentos. E mandei para ele, ele mandou para o irmão, passou alguns dias, ele volta e falou assim, você não acredita? Eu falei, acredito. Ele pagou janeiro, ele pagou fevereiro e eu tenho certeza que ele vai pagar março. Porque ele entendeu. Porque ele entendeu. Porque a comunicação foi clara. Não teve ruído, não teve eu acho, não teve crítica, você não está pagando, você é um folgado, você é isso. Não teve nada disso. Concentrou no fato, explicou o seu sentimento, sua necessidade, seu pedido, pronto. É um passo, né? É saber qual é o passo a passo. E no curso eu dou cada método, porque tem a forma para você colocar isso em prática. Eu estou falando assim, de uma maneira muito sucinta. Muitas vezes a pessoa está falando falar, então nós vamos falar. Mas muitas vezes as pessoas preferem escrever. Também. Vale também, né? Claro. Escrever, mandar um áudio, pode. Até porque existem perfis de comunicação. Existem 3 tipos de perfis de comunicação. O visual, aquele que entende a informação através de exemplos, através de histórias, através de imagens. Então, é uma pessoa que precisa ver o problema para enxergar a solução. Perfeito. Tem o auditivo, que é aquela pessoa que processa tudo através da palavra. Eu tenho que saber como o outro funciona para ver a Exato. forma de eu me comunicar com ele. Exato. E tem um teste. Inclusive, lá no @Instituto Vanessa Ferreira, tem um post chamado Quero. Vai nos comentários,
escreve quero, que você vai receber gratuitamente o teste para saber se você é visual, auditivo, sinestésico. Tem todos os perfis. É um teste rápido de 10 perguntas para você saber como é a sua comunicação e também colocar lá para sua família, para seus amigos, para conhecer a comunicação. Eu funciono assim, ponto. Isso. Né? Fica muito fácil. Então, tem o auditivo. Eu Vanessa, sou auditiva. Para mim, o que foi dito, não precisa escrever. Tá dito. Você reservou. Registrei. É o poder que fala assim, é o fio do bigode. Como que fala? Não precisa escrever no cartório. É a palavra do fio do bigode, antigamente, eles falavam. Eu sou assim. Eu consigo lembrar o que foi dito, o que você falou. Se você falar para mim, eu gosto de você, então eu sei que você gosta de mim porque você verbalizou. Eu tive um problema semana passada que a pessoa com quem eu estava fazendo um acordo, que é um acordo já antigo, e ainda restavam algumas situações, a pessoa não lembrava. Não lembrava que tinha saído do local com uma sacola, não lembrava. E a forma com quem eu falei, talvez eu tenha me exaltado, ela bloqueou. Se sentiu que eu fui grosseira. Tá. E eu devo ter sido mesmo, né? Sim. Porque a comunicação, ela tem isso. Os ruídos, e claro. se a gente não sabe, quer dizer, existia o fato. Tá. Né? O fato era o débito tal. Perfeito, né? Isso é o fato. É débito de material, débito tal. Então, quando a gente sabe disso, o fato existia. Talvez a minha comunicação não tenha sido perfeita para que a outra pessoa não se sentisse ofendida. Exato. Porque provavelmente Mas você... foi por falta de memória. A outra pessoa, na falta da memória, de não se lembrar do fato... Olha isso. Criou um ruído de comunicação que realmente criou... Não houve bloqueio, mas poderia ter havido. Poderia. Até rompimento. Sim. Rompimento vai haver. Vai. Rompimento não há jeito. Há situações que a gente realmente precisa entender. Do afastamento. Né? Precisa entender quem tem que continuar na tua vida e quem tem que sair da tua vida. E também entender se aquela pessoa, ela é para ser sua amiga ou ser sua colega ou sua conhecida. Né? Será que você tentou fazer dela um exemplo, um marido, e o melhor era que fosse um amigo, um colega? Nem uma coisa, nem outra. Às vezes, você... Na verdade, é uma colega, uma coisa distante. Colega. E uma colega que você nem conhece direito. Pronto. Assim? Então, você vai para aquela posição, se comunica dessa maneira, como uma colega. Tá. Sem intimidade, sem proximidade. Posiciona no lugar onde você entende que ela tem que estar. Porque a situação começa de uma forma amável, né? Sim. Né? Começa com educação e do nada, se a gente não prestar atenção, a gente começa a se ofender. Sim. E isso acontece muito normalmente no mercado. Muito. Né? Isso é muito comum, a gente vê situações, pessoas perdendo clientes por isso, não é verdade? E infelizmente a gente precisa saber se comunicar mesmo. Eu cometi um deslize. Eu assumo. Sim, mas é porque você talvez não tenha focado no fato. Não. Foi isso. Ou talvez eu tenha focado no fato muito e a pessoa, pela falta de memória, não ter aceito eu ter dado o fato. Também. Mas quando você colocou o fato, você lembra se você fez algum tipo de crítica ou julgamento? Não. Você focou ali no fato. No fato. Então a pessoa não lembrou. Entendeu? Não, ela não lembrou. Não lembrou. Não lembrou. Porque se ela tivesse... Isso é um problema também muito sério que eu tenho notado nas pessoas. Eu não sei se é excesso de tela, eu não sei se é excesso de atividades. De informações. De informações. As pessoas, gente, vocês podem, né, até me bater, mas as pessoas estão ficando sem memória de registro. Falta de atenção. Não é? Então, assim, aconteceram situações, assim, eu tenho notado isso com várias pessoas, que a memória, não, eu não me lembro disso. Como você não lembra? Você estava comigo. Então, é aquela história que você falou no começo, de ter a testemunha. Muitas vezes você tem a testemunha, mas essa testemunha não tem mais memória. Já pensou uma coisa E dessas? isso é um risco que a gente tem tomado e eu acho preocupante para a pessoa. Porque a gente registra. Agora, a gente sabendo disso, a partir do momento que eu sei que tal pessoa não guarda na memória, eu registro. Isso. Ok? Registro por escrito, de preferência. E guarda. E guarda, lógico. Eu guardo tudo. Isso. Porém, o que acontece? As pessoas estão se prejudicando
por não trabalhar a memória. Sim. E exercício de comunicação é um baita exercício de memória. Claro que é, claro Sabe? que é. Você acerta direto na memória mesmo. E a gente fala tanto de doenças de memória, doenças cognitivas. Sim. E a gente está criando um mundo de doenças cognitivas por falta de atenção, falta de exercício cerebral. Falta de foco, Falta de a ansiedade foco. tomando conta. Você tá aqui, mas sua cabeça tá lá. Isso é um alerta, gente. É um alerta sério, porque eu tenho notado. Eu trabalho muito minha memória, né? Então eu tenho notado que isso não acontece. Talvez eu me irrite por isso, né? Mas a gente precisa trabalhar a memória. A comunicação é um excelente exercício de memória. Você acha que essa pessoa ela era mais visual, mais auditiva? E tem também o perfil sinestésico, que é aquele que precisa vivenciar as situações. Assim, o fogo queima. Ah, tá bom, eu vou lá, vou testar para ver se queima mesmo. Eu não sei porque eu tenho um pouco contato físico com ela, né? Tá. Assim, de presença mesmo. Mas talvez ela seja até o sinestésico, né? Talvez, porque se ela não se recordou do fato, talvez aquilo não tenha marcado na vida dela. Né? Porque, não, acho que sinestésico nada, porque a pessoa saiu com a sacola e não se lembra de ter saído com a sacola. Então não pode ser sinestésico. Não. Né? Então, e eu sou visual, porque eu lembro exatamente do papel que foi marcado. Talvez ela seja, Eu sou então, muito auditiva. visual. Porque ela não lembra daquilo que Uma ela coisa de pegou. louca. Talvez ela lembrasse alguma coisa do que foi falado, mas não lembra da ação em O si. fato de sermos auditivos, sinestésicos ou visuais impede de que você desenvolva outra área? Não. O certo é a gente desenvolver as três áreas, né? Sim, claro, você tem uma predominante. Mas isso não significa que você vai simplesmente zerar as outras. Não, até porque também você precisa estudar, porque o teu filho é sinestésico. Teu marido é visual e você é auditiva. Imagina que confusão que é dentro de casa. Um processa as informações através de imagens, de histórias, de exemplos. O outro através de vivências. O outro através da palavra. Então, é difícil. Então, você precisa conhecer Os três. para poder navegar nessa comunicação. Isso é uma boa forma da gente estudar? Claro. Vamos supor, se a pessoa, eu não encontro a minha forma de estudar. Adolescente, principalmente que está aprendendo, né? Qual o meu melhor método de estudo? É interessante a pessoa testar métodos diferentes para poder falar, não, eu prefiro assim, eu prefiro só assistir, eu registro. Ou então, eu prefiro escrever. Isso. Que há uma recordação na memória quando você escreve. Ô, Sami, muito acertado isso que você está dizendo. Uma vez eu recebi eu dou mentoria individual também. Quando a pessoa não quer fazer em grupo, ela me procura individualmente. Eu atendo muito. E uma certa vez, uma advogada me procurou, ela queria estudar para passar num concurso público e ela precisava saber qual era o tipo de aprendizado para ela. Ó, que legal. Como ela recebia a informação. Então, eu fiz os testes, descobri que ela era auditiva, ela precisava estudar por videoaulas, porque ela, inclusive, podia ir, voltar, registrar, e a pessoa explicando, porque ela tentava ler os livros e aquilo ia tomando um sono, ia pegando o tempo dela e não avançava, e ela lia, e depois não decorava e não aprendia. Eu falei, não, porque você é auditiva. E foi fantástico, ela ficou um tempo comigo, prestou vários concursos, passou em concurso, passou em 2 concursos, porque ela descobriu qual era a forma de comunicação e aprendizado dela. Que maravilha, né? Isso é tão importante, gente. Eu estou escrevendo um livro e eu tenho um capítulo lá que eu estou falando sobre como lidar com pessoas difíceis. E muitas vezes você tá com uma pessoa difícil, você não escolhe, você escolhe seu amigo, mas você escolhe seu colega de trabalho? Não. Não escolhe. Então você pode estar lidando com uma pessoa difícil 8 horas por dia no seu trabalho. E aquilo vai te consumir, vai te desgastar. Quando eu estou escrevendo, quando chega no capítulo, tudo bem, ele é difícil por quê? Porque a comunicação de vocês não está casando, não está funcionando. Mas ele é auditivo, ele é sinestésico ou ele é visual? Se ele é um visual e você é um auditivo, você processa a informação de uma maneira e ele de outra, as chances de vocês se desentenderem é maior.
Então, você precisa saber qual é a sua forma. Também não vai dar o teste para ele, porque ele não vai querer fazer. Mas podemos, por observação, descobrir qual é o perfil dessa pessoa, para você saber acessar. E aquela pessoa que era difícil de conversar, de lidar, começa a se abrir na sua frente, porque você descobriu a forma de se comunicar com ela. Né? Aí você se comunicando bem, você acessa aquela pessoa. Acessa as emoções. Cria um elo, né, também. Cria, claro que cria. Tanta gente que a gente ouve fala, nossa, fulano é tão difícil, aí você fica, nossa, mas eu me dou tão bem com ela. Exatamente. É a comunicação que faz ser tão bem, né? Exatamente. Que legal. Aí falou assim, mas os iguais é que se atraem. Não. Se você tem uma comunicação que você consegue navegar em qualquer mar, você vai também. Pois é, porque se você se apaixona por um que não é igual, então, acontece. Você tem que saber claro, se comunicar com esse alguém. Porque senão vai ser uma pessoa difícil para você. Sempre, não dá a gente não dá certo que somos muito diferentes, Não. mas a comunicação faz a semelhança, né? Exato. Olha que legal. A comunicação assertiva e não violenta, Marshall Rosenberg fala, cria pontes. A comunicação, ela cria laços, fortalece vínculos. Porque senão você cresce muros. E muros não estabelecem conexão. Verdade. Então, a comunicação, eu sempre digo, a comunicação não é só o que você fala, o que você escreve. Como eu disse, é o que você sente, a sua energia, a sua intenção. A comunicação está muito mais ligada às suas emoções, que trazem conexões, do que efetivamente aquilo que sai da sua boca. Que lindo, né? Muito lindo. A comunicação é muito linda, é uma técnica maravilhosa, natural, e a gente só precisa aprender a trabalhar essa comunicação, a melhorar essa comunicação. Ter mais clareza. Então, por exemplo, o objetivo. Normalmente, a pessoa vai pedir uma coisa para outra, e eu vou pedir para você assim, Sami, vamos lá no shopping, porque eu tenho que comprar uma calça, que é aniversário do meu marido, que eu tenho que... Você pode ir lá, e vou contando uma história. Quando, na verdade, eu só poderia ter dito assim, Sami, quero sua companhia para me ajudar a escolher uma não calça. precisa falar tanto, né? Quero sua companhia para a gente dar uma volta. Para que falar tanto? Para que dar tanto floreio? Não é verdade? Às vezes o americano não floreia tanto, né? Na comunicação, ele é mais sucinto. E às vezes a gente precisa florear em alguns momentos para poder ganhar aquele espaço. Alguns momentos, sim. Né? Mas muitas vezes peca pelo excesso. O que você vai ensinar para as pessoas nessa aula? E depois tem o curso de 8 semanas. Isso, dia 11 de abril, às 20 horas, eu vou dar os 4 passos para você ter relações saudáveis e respeitosas. Ensinar como a dizer não e a impor os seus limites sem se machucar. Grande parte das pessoas que me procuram tem dificuldade em estabelecer os seus limites. Eu já fui assim. Eu lá atrás, Sami, eu era uma pessoa muito tolerante, muito condescendente. Eu conseguia, assim, esticar demais meu elástico e as pessoas abusavam. Eu sofria para não perder uma relação, uma amizade, um elo familiar. Eu media as consequências enquanto a outra pessoa estava sapateando. Então, eu aprendi através da comunicação não violenta a estabelecer, dizer, olha, esse comportamento que você tem, ele me machuca. Este comportamento que você teve tal dia, tal hora, naquela ocasião, em cima de um fato, ele me trouxe tristeza. Entendi. Então, eu ensino na prática, porque são exercícios mesmo. Todo mundo que está participando vai fazendo os exercícios. E eles vão anotando. Letra A, eu digo, qual que é aqui a resposta certa dessa situação? É letra A, letra B. A gente vai conversando. E se você tem dificuldade em falar não, estabelecer os seus limites, essa aula é para você. Se você quer clareza na sua comunicação, quer ser ouvido, você fala A e o outro está entendendo Z, essa aula é para você.
os 4 passos, o mapa da comunicação assertiva e não violenta. E se você estiver interessado, espero que sim, Instituto Vanessa Ferreira no Instagram, é só acessar, manda mensagem, lá tem as No link na informações. bio. E o WhatsApp eu vou mudar agora, tá? No primeiro bloco eu falei um, agora eu vou falar outro. Código 11 99384 8651. 99384 8651. No Instagram eu vou na bio e lá tem o link. Tem o link em Então vai no azulzinho. Instituto Vanessa Ferreira, lá no Instagram, ali na bio, na parte onde tem toda a descrição dela, clica e você vai obter todas as informações e vai poder participar dessa aula gratuita. É isso mesmo. E obter informações sobre o curso todo. Obrigada, viu, Obrigada, Vanessa? Samira, Sucesso muito para feliz. você, Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a 1 minuto no Jornal da Boa Notícia. E durante todo o dia nós temos aí o JBN e a gente vai se encontrando. Um beijo, gente. Um bom final de semana.